Olá, bem-vindos à 14ª aula do nosso curso básico de inglês. Agora, nessa parte final do curso, nós vamos entrar na parte de verbos, né? A gente vai trabalhar os tempos verbais, mas a gente vai entrar nos verbos e nos tempos verbais mais simples, né? Porque no curso básico que a gente vai aprofundar outras qualificações dos verbos, mas a gente vai primeiro para o presente simples, que é o tempo verbal mais básico. A gente vai aprender como é que a gente conjuga ele, né? Na verdade, nas aulas anteriores nós já conjugamos alguns deles. A gente usou muitas vezes para formar as frases e explicar os outros assuntos, porque nenhuma frase faz sentido sem o verbo, né? O verbo é uma palavra que indica ação, então você sempre vai precisar de um verbo numa frase para ela ter um sentido. Nós vamos conversar com o verbo to work, né? Que é trabalhar. Esse to aqui é para indicar que esse verbo está no infinitivo, trabalhar, tá vendo? Quando a gente conjuga ele, quando a gente coloca ele junto com um pronome, esse to desaparece, porque isso aqui é só para indicar que ele está no infinitivo. Trabalhar é uma ideia vaga, sem aplicação a nenhuma pessoa. Então nós vamos conversar, aplicar os pronomes. I work. Eu trabalho. Veja que o work e o work aqui são iguais, né? Work e work. Mas só por causa do to aqui significa trabalhar e aqui na conjugação significa trabalho. Por quê? Porque no nosso português, o português ele tem essa variabilidade maior. Ele é muito mais variado. Por isso que as pessoas acham muito mais difícil, né, aprender o próprio português, porque é muita terminação para decorar. Cada pessoa vai tendo uma terminação diferente, né? Eu trabalho. Você trabalha. Tá vendo? Já não é trabalho, é trabalha. E é porque a gente está usando aqui a forma mais coloquial. Porque se fosse a forma técnica do português, a forma correta, seria não o você aqui, seria o nosso tu, né? E seria tu trabalhas, com S no final, né? Então, para você ver como o português tem mais variações, mais detalhes técnicos para a gente poder aprender a conjugar corretamente os verbos. No inglês é muito mais simples, ele praticamente se repete. Eu trabalho, I work, você trabalha, you work. Na terceira pessoa do singular, he, she e it, é a única situação onde o verbo se modifica, né? Mas ele não se modifica muito. Você apenas acrescenta um S ao fim da palavra. A única variação do presente simples é na terceira pessoa do singular. Então fica he works, she works, it works. It works, she works, he works. Aí vai significar ele trabalha, ela trabalha, e trabalha aqui um objeto qualquer, né? Por exemplo, um computador trabalha a noite toda, né? Ou o computador é um objeto. Então você vai dizer it works, né? Ele trabalha a noite toda. É o ele ou ela para objeto, animal ou fenômeno da natureza. Mas só na terceira pessoa do singular é que essa variação vai acontecer. O restante é tudo igual. Ó. We work, you work, they work. Veja que mesmo no plural, ele está idêntico à forma no singular. Então, basicamente, o verbo no presente simples tem essa forma, né? Eu escolhi o verbo work aqui aleatoriamente, poderia ser qualquer outro. Eu vou dar outros exemplos com outros verbos, onde as terminações vão ficar diferentes por causa também da terminação do verbo. Porque aqui, no caso, está terminando com uma consoante. Então, a regra geral para a maioria dos verbos em inglês que terminam em consoantes, né, é colocar o S no final, na terceira pessoa do singular. Mas o restante, ó, a própria estrutura do verbo é a mesma. A raiz é a mesma. Work, 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 tudo é repetido. Então o inglês ele não tem essa dificuldade como no português, que cada pessoa da conjugação vai ter uma terminação específica. Vamos ver agora 3 regras da conjugação do tempo verbal, que é o presente na terceira pessoa do singular. É a única variação que tem e nós precisamos explicar como os verbos variam nessas pessoas com cada terminação de verbo específica. Essa regra ela é para os verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH e X. Mas acrescentamos um ES ao final do verbo na terceira pessoa do singular apenas. Ou seja, essa regra aqui, as 3 regras que nós vamos ver, na verdade,
Elas se aplicam ao he, o she e o it, porque são as únicas variações que acontecem. O restante das pessoas é o verbo normal. Por exemplo, está aqui o verbo go, né? Coloquei o to aqui, a partícula to go, para indicar o infinitivo, que é ir. Mas na frase se conjuga apenas o verbo sem a partícula do infinitivo, não é isso? Então, she goes to the mall. Ela vai para o shopping. Ela vai ao shopping. Veja, está aqui o go, a terminação é o. Go está aqui de novo, aplicado na frase. E o es procede a ele. Goes. She goes to the mall. She goes to the mall. Ela vai ao shopping. Ela vai a... She goes to the mall. Ela vai ao shopping. Buzz, que é zumbi ou zunir. To buzz, zumbi ou zunir. The bee buzzes. The bee buzzes. A abelha zumbi. Então, a abelha nós podemos transferir para o pronome it, não é isso? Que é o ele ou ela para o objeto animal. Como é uma palavra feminina, a abelha, poderia ser uma outra coisa, né? Mas the bee buzzes. The bee significa it, que é a terceira pessoa do singular. The bee nós transferimos para it. Por quê? Porque o it é o pronome da terceira pessoa do singular referida ao objeto ou animal. Aqui, a abelha. The bee. The bee buzzes. Veja que aqui está terminado em Z e o ES se segue. The bee buzzes. O verbo to kiss, beijar. He kisses his girlfriend. He kisses, veja que o verbo se repete, apenas acrescentamos o ES. Kisses his girlfriend. He kisses his girlfriend. O verbo to teach. O verbo to teach, ensinar. O verbo to teach, ensinar. She teaches math. Chamamos matemática lá, né? M-A-T-H, math. She teaches math. Ela ensina matemática. O verbo to push, que é empurrar. He pushes the table. Ele empurra a mesa. Pushes the table. Ele empurra a mesa. O verbo to fix, consertar. He fixes cars. Ele conserta carros, né? Então, aqui está no presente, veja. Tudo aqui está no presente. Ela vai, a abelha zumbi, ele beija, ela ensina, ele empurra, ele conserta. Daqui é o presente simples, né? Verbos no presente simples tem essa variação de terminação na terceira pessoa do singular. A cada verbo terminado nas letras O, Z, SS, CH, SH e X. Nós acrescentamos um ES. Então está aqui todos eles. O, Z, SS, CH, SH e X. Então veja que essa variação só acontece na terceira pessoa do singular. Isso aqui não é para você decorar assim, sem... E isso não é para você decorar completamente, né? Você vai estudar, não vai ficar decorando isso aqui. E isso você tem que decorar. Essas terminações vocês têm que memorizar, que quando se terminar nessas terminações O, Z, SS, CH, SH e X, acrescentaremos um ES na terceira pessoa do singular. O restante das pessoas o verbo permanece igual. É só a variação da terceira pessoa do singular. A outra regra para a terminação dos verbos,
A outra regra para a terminação dos verbos no presente simples são os verbos terminados em Y após uma consoante. Veja, LY, RY, DY, o Y está vindo após uma consoante. Então, nesses casos, nós eliminamos o Y da palavra e acrescentamos IES no final do verbo. O verbo to fly, voar. The bird flies. Veja que a pronúncia nem muda muito, né? Fly, flies. É como se nós acrescentássemos só um S depois do Y, mas na grafia da palavra, o Y desaparece e nós acrescentamos IES para permanecer a mesma vocalização. Fly, voar. To fly, voar. The bird flies. O pássaro voa. Lembre que aqui é sempre o presente simples. The bird flies. O verbo to worry, que é preocupar-se, mesma coisa. She worries about the school. Ela preocupa-se sobre a escola. Ela se preocupa sobre a escola. Ela tem uma preocupação acerca da escola. She worries, ela se preocupa. About the school, sobre a escola. O verbo to study, estudar. He studies every day. He studies every day. Ele estuda todo dia. Então, o Y, você percebe que ele saiu aqui das palavras quando eles estão na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque quando é terminado em Y, depois de uma consoante, nós eliminamos o Y da grafia e acrescentamos IES. A outra regra de terminação é a regra do Y após a vogal. E essa regra, na verdade, é para todos os outros verbos também terminados em consoantes. Verbos terminados em Y após uma vogal, olha, play, stay, apenas acrescentamos o S depois. Então, é igual como nós vimos no primeiro verbo lá, work. Nós só colocamos o S depois do verbo. Aqui no verbo to play, que é jogar, brincar, tocar, né? To play. Veja que aqui tem o A e o Y. Y após uma vogal. He plays soccer. Ele joga futebol. Lá nos Estados Unidos, o soccer é o nosso futebol aqui do Brasil, porque eles têm o futebol, né, que é o futebol americano, aqueles que eles brigam, né, se entrechocam. Então, o soccer é o nosso futebol aqui do Brasil. He plays soccer. Ele joga futebol. O verbo to stay, ficar ou permanecer, né? She stays in the classroom. Ela fica na sala, ela permanece na sala de aula. She stays in the classroom. Na sala de aula. Então, é apenas o acréscimo do S sem retirar o Y. O Y permanece nas palavras. Assim como lá no nosso verbo work, o primeiro verbo que nós exemplificamos, todo o verbo permaneceu e acrescentamos apenas o S. Então, essa regra aqui é a mais geral para os verbos no presente simples no inglês. Para finalizar a aula, nós vamos mostrar a estrutura das frases no afirmativo, negativo e interrogativo do presente simples. Basicamente é isso, a estrutura da ordem das frases. No afirmativo, temos o sujeito, o verbo e o complemento. É a estrutura básica. He plays soccer. Está afirmando, ele joga futebol. No negativo, nós temos o seguinte, sujeito, he, verbo auxiliar, partícula negativa, verbo principal e o complemento. Tem muita coisa aqui, né? Mas vamos entender. He does, por que está com ES? Porque é terminado em O, né? O verbo do é terminado em O. Então, acrescentamos um ES porque é a terceira pessoa do singular. He does not play soccer. Ele não joga futebol. Por que apareceu esse does aqui? Porque a ação play, né? A ação de jogar, ela já implica um ato de fazer, uma execução, né? Então, toda vez que a gente for colocar no negativo ou no interrogativo, nós temos que tirar essa ação de fazer, né, que é a ação principal, e colocar antes da partícula negativa. Olha. He does not play soccer. E veja que o play aqui também sumiu o S. Por quê? Porque o play aqui, a grafia do verbo principal, é para indicar a ação principal, mas o ato, a execução, está no verbo do. Então, é o do que varia, né? He does not
play soccer. Ele não joga futebol. Na interrogativa temos does he play soccer e o sinal de interrogação. Does he play? Por que está o does aqui de novo? Porque, como eu falei, a ação, né, o ato de executar o jogo, né, é o ato principal que tem que vir antes do pronome. Veja que aqui está antes da partícula, does not, e aqui está does he, antes do sujeito, antes do pronome. Então, does he play soccer? Ele joga futebol? Veja que na nossa tradução, o does, ele nem aparece. O que aparece é o verbo principal, mas no inglês, quando a gente vai colocar na negativa ou na interrogativa, nós temos que tirar essa ação de dentro do verbo principal. Ou seja, se é play, né, ao invés de colocar he not plays soccer, nós colocamos he does not play. Ele não executa a ação de jogar futebol. E aqui, does he play soccer? Ele executa a ação de jogar futebol, né? Então é um pouquinho diferente, né, do português, e aqui complica um pouquinho porque a gente tem que sempre ter essa noção que da ação principal, que é play, nós temos que tirar esse verbo de execução, que é o do, e colocar em relação à pessoa, né? Se fosse aqui o I, né? O I já não é does, é do. Então seria I do not play soccer, né? Mas como está aqui se referindo à terceira pessoa do singular, está aqui o does. Então essa foi a aula de hoje, né? Ela foi um pouquinho mais complexa nesse final. Nós vamos abordar ela melhor nas outras aulas. Nas aulas finais, né? A gente vai falar mais um pouquinho desses tempos verbais, da estrutura das frases. Até a próxima aula.